Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o David, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre um esporte fantástico, é o handebol. Vamos aprender a sua história e algumas regras básicas sobre ele. Vamos lá? Objetos de conhecimento. O handebol é um esporte de rede, tais como voleibol, tênis, badminton, peteca e etc. Desenvolvimento da aula. A história do handebol, regras e ao final da nossa aula nós teremos algumas perguntas como avaliação. Preste bem atenção na nossa aula para que possamos aprender tudo e no final tirar algumas dúvidas. Recursos utilizados: caderno, lápis e borracha. História do handebol. O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl-Heinz Lenz no ano de 1919. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Nessa fase inicial, as partidas de handebol eram realizadas em campos gramados, parecido como o de futebol, assim como no futebol de campo. Cada equipe de handebol era composta por 11 jogadores. No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handebol. Essa partida foi entre a equipe da Alemanha e da Áustria. Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães por 6-3. Em 29 de outubro de 1917, surgiu uma modificação no aperfeiçoamento desse esporte, o handebol. Associações. Em nível internacional, as atividades de handebol são organizadas e coordenadas pelo IHF, que é a Federação Internacional de Handebol, com sede na cidade de Basileia, na Suíça. No Brasil, o esporte é coordenado pela Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB. Objetivo básico. O objetivo básico do jogo de handebol é manobrar o adversário, passando a bola hábil e rapidamente entre os jogadores e, quando possível, arremessá-la ao gol, marcando um ponto caso a bola ultrapasse completamente a linha do gol. É preciso muito jogo de corpo para enganar o adversário e deixar um companheiro livre. Como no futebol e no basquete, é preciso mudar rapidamente de direção e velocidade e usar passes inesperados, às vezes no estilo NBA, para atingir o gol. Mas muita atenção, porque no handebol não é permitido o manuseio da bola como no basquete, e sim apenas quicá-la. 5 regras básicas do handebol. Regra número 1. O jogo é realizado por 2 equipes. Cada equipe conta com 7 jogadores, sendo um goleiro e 6 jogadores na linha, com o objetivo de marcar o gol na baliza adversária. Podemos perceber que, como foi falado antes, o esporte era praticado em campo. Hoje, com as novas regras, esse esporte é praticado em quadra. Regra número 2. A duração de uma partida é de 60 minutos, divididos em 2 tempos de 30 minutos. Em caso de empate, o jogo é levado à prorrogação, com 2 tempos de 5 minutos. Esse tempo é o tempo oficial, para partidas oficiais. Agora, na escola ou em algum campeonato, a regra é determinada pela organização. Regra número 3.
Os jogadores podem caminhar ou correr com a bola, mas tem que batê-la no chão, como no basquete. O número de passos máximo sem bater a bola no chão são de 3 passos. A todo momento que você tiver com a bola, ela não pode estar parada por mais de 3 minutos ou você dar 3 passos com a bola na mão. Regra número 4. O time que está com a bola deve ir ao ataque, não podendo ficar com a bola na sua defesa para passar o tempo. Os empurrões, puxões, segurar o adversário, bater e pular no adversário são considerados faltas. Caso uma dessas ações aconteça, quando o adversário tem a chance de marcar o gol, o juiz marcará o tiro de 7 metros, que é como se fosse o pênalti. Regra número 5. Um jogador pode ser punido de 3 maneiras: advertência, exclusão e desqualificação. Na primeira, o jogador recebe um aviso. Esse aviso vem através de um cartão amarelo. Na segunda, o jogador deverá permanecer fora da quadra por 2 minutos. E a terceira, o jogador não poderá mais retornar ao jogo, que vem com o cartão vermelho. Agora, nós vamos para algumas perguntas sobre esse esporte. Pergunta número 1. Como surgiu o handebol? Há dúvidas sobre o surgimento do esporte, já que este foi muito praticado no Uruguai e na Europa setentrional, desde o final do século XIX. Entretanto, a versão mais aceita é que esse esporte foi criado em 1919 na Alemanha. Pergunta número 2. Como o handebol era praticado no início? Era praticado em campo, como se fosse um campo de futebol. A dimensão desse campo era de 90 metros por 110, sendo que o gol tinha aproximadamente 7,5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Os times normalmente eram compostos por 11 jogadores cada. Número 3. Como são formados os times hoje em dia no handebol? Hoje em dia, os times de handebol são formados por 7 jogadores, incluindo o goleiro. E o handebol não é mais praticado em campo, e sim na quadra. Pergunta número 4. Quais são as principais regras do handebol? As principais regras referem-se ao manejo da bola. É permitido lançar a bola para pegar com quase todas as partes do corpo, menos com os pés. Não pode dar mais de 3 passos com a bola na mão e nem segurar a bola por mais de 3 segundos. Pergunta número 5. O que é considerado falta no handebol? É considerado falta no handebol quando você empurra, segura ou atinge o oponente. Quando essa falta é cometida, ela pode vir ocasionar 3 tipos de advertência: cartão amarelo, 2 minutos ou o cartão vermelho, que elimina completamente o jogador da partida. Essa foi a nossa atividade de hoje. Aprendemos e tiramos algumas dúvidas sobre handebol. E já, quando tudo isso passar, estaremos praticando esse esporte na escola. Para essa e outras atividades, não deixe de acessar a plataforma de educação continuada da SMED GV. E para facilitar ainda mais, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e não se esqueçam de inscrever no canal do YouTube SMED GV. Eu fico por aqui, te espero na próxima aula. Tchau!